Aliados do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro dão como certa a sua permanência nos Estados Unidos após ele se tornar alvo do inquérito no judiciário. A expectativa é que ele retornasse ao Brasil em julho, quando é obrigado a retomar a sua função na Câmara. Mas a nova ofensiva deu a ele o argumento de perseguição. Agora o entorno do parlamentar já fala até em uma campanha eleitoral para o Senado à distância em 2026, citando como exemplo o youtuber Luiz Miranda, que se elegeu deputado pelo Distrito Federal em 2018, mesmo morando na cidade americana de Miami. De acordo com esses aliados, a decisão será tomada com a sua esposa, que tem demonstrado resistência em voltar. Diante desse cenário, integrantes da oposição cogitam a possibilidade de Carlos Bolsonaro mudar o domicílio eleitoral para São Paulo para ser candidato ao Senado no lugar do irmão, mas há quem diga também a possibilidade de Carlos sair pelo estado de Santa Catarina. Só receber agora as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A notícia em destaque, a possibilidade de Eduardo Bolsonaro continuar nos Estados Unidos, mas se candidatar ao Senado Federal e fazer uma campanha eleitoral à distância. Essa é a leitura de muitos especialistas em direito eleitoral. Você, Cristiano Beraldo, os aliados entendem que é possível que Eduardo Bolsonaro continue aí nos Estados Unidos e faça uma campanha online, Beraldo. Olha, Caniato, algumas pessoas, alguns candidatos em alguns momentos têm um vento tão forte soprando a favor que até coisas impensáveis se tornam possíveis, plausíveis. No caso de Eduardo Bolsonaro, a depender do cenário que se estabeleça, eu não duvido que ele tenha condição de se eleger mesmo com uma campanha à distância. O problema é que Eduardo Bolsonaro vai ter que definir a sua vida. Os Estados Unidos têm uma legislação bastante avançada que, se a pessoa fica mais de 180 dias no país durante um ano, a pessoa tem que declarar imposto de renda nos Estados Unidos, tem que pagar impostos sobre a sua renda em qualquer lugar do mundo. Então, mesmo vamos dizer que ele estivesse recebendo o seu salário de deputado, ele teria que pagar imposto nos Estados Unidos. E se ele não tiver um green card, uma condição, um visto de residência nos Estados Unidos, ele vai ter dificuldade de permanecer de forma indefinida no país. Talvez a esposa dele esteja estudando e tenha lá um visto de estudante, que aí facilita a vida dele. Mas o fato concreto é que a legislação americana ela é bastante rígida em alguns aspectos. Ele vai ter que tomar cuidado com isso, porque a sua visibilidade é muito grande. Agora, em relação ao Brasil, a depender, de novo, do estado que ele escolha para fazer a sua campanha e como o apoio que ele vai ter do candidato a governador, que é muito importante, a definir quem será o candidato a presidente, isso tudo vai influenciar na possibilidade ou não dele ser eleito neste modelo. Mas, sinceramente, do jeito que a coisa está, eu não duvido que ele consiga fazer isso. Marilene de Jesus Andrade dizendo que Eduardo está colocando fogo no parquinho. Eduardo Silva Neto quer que o Dávila revele quem foi o político que escreveu a tal cartinha do bloco anterior. Depois ele fala, tá, Eduardo? Em off ele fala, ele revela. Você, Mota, as ideias e sugestões para Eduardo Bolsonaro para as próximas eleições, alguns caminhos possíveis, mas há essa possibilidade de que ele continue nos Estados Unidos. Isso desconsideramos esses desafios postos pelo Beraldo há pouco, mas a possibilidade de uma campanha à distância. Agora não sabemos se para o Senado ou presidência da República. Mota? Não parece que exista qualquer razão impedindo Eduardo Bolsonaro de ser candidato. Candidato ao cargo que ele quiser, senador ou até presidente da República. É óbvio que o Eduardo tem uma grande vantagem, o sobrenome Bolsonaro. Mas é mais do que isso, ele tem feito um excelente trabalho na divulgação das ideias conservadoras e liberais. Uma eventual candidatura a presidente de Eduardo Bolsonaro complicaria em muito o jogo de xadrez da política brasileira.
Pois é, que teve uma manifestação de um representante do governo brasileiro dizendo que um ministro, uma figura do judiciário, gostaria de prender um cara brasileiro lá nos Estados Unidos. E aí, claro, a internet já praticamente quebrou, né? Levantando os nomes possíveis, né, dessa pessoa mencionada por um integrante do governo brasileiro. Mas você, Dávila, aliados de Eduardo Bolsonaro indicam que ele deve ficar mais tempo do que inicialmente ele chegou a sinalizar. Lá nos Estados Unidos, inclusive, poderia fazer uma campanha à distância. Seria algo inédito aqui no Brasil, pelo menos para um cargo tão importante quanto o do Senado Federal ou até a presidência da República. 1 minuto e meio, Dávila. Bom, até decidir que cargo ele vai disputar, precisa resolver o problema do curto prazo, como bem disse o Beraldo, e existem enormes barreiras aí. Então, inclusive ele vai ser obrigado a renunciar ao mandato, porque se ele não deixar o mandato de deputado mais de 6 meses aqui, ele tem que renunciar ao mandato, né? Ou ele vai perder o mandato. Então tem uma questão também do mandato dele na Câmara Federal. Mas a questão da eleição, eu acho algo muito distante para falarmos agora. É óbvio que uma campanha pelo Senado ele consegue fazer à distância. Agora, é impossível fazer uma campanha à distância à presidência da República, e não tem condição, né? Então, acho que para o Senado é uma coisa mais viável, para a presidência da República é inviável. Agora, a saída de Eduardo Bolsonaro para qualquer um dos cargos, eu entendo que para o Senado ele tem grande chance, para a presidência da República vai complicar muito, porque aí nós teremos certamente uma pulverização de candidaturas e teremos muitas candidaturas competitivas, apesar do nome Bolsonaro ser um nome importante para a direita. Acho que muita coisa vai rolar até lá, né, Canhato? Sem sombra de dúvida. Agora, a gente tem ainda 30 segundos. Fecho com você, Beraldo. E essa possibilidade de Carlos Bolsonaro, que acumulou legislaturas atrás de legislaturas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em sair para o Senado Federal em um outro estado que não seja o Rio de Janeiro. 30 segundos, Beraldo. É um projeto que é viável porque o nome Bolsonaro é extremamente forte em Santa Catarina e Carlos Bolsonaro é uma figura bastante popular. Agora, ele é vereador no Rio de Janeiro, eventualmente teria que renunciar ao seu mandato, se mudar o domicílio eleitoral para Santa Catarina para então disputar a eleição por lá. Caso diferente, por exemplo, de Rosângela Moro, que durante o mandato de deputada federal mudou o seu título de São Paulo para o Paraná para disputar a campanha de vice-prefeita na cidade de Curitiba. Mas no caso dele ser vereador, eu acho que há uma implicação legal diferente. Pois é, claro que essas movimentações de bastidores ainda são preliminares, a gente vai aguardar o avanço dessas indicações dos partidos que vão definir quais são os nomes que serão lançados. No Rio de Janeiro, por exemplo, já tem a sinalização que o atual governador, Cláudio Castro, será um dos candidatos ao Senado.